estar trazendo a palavra essa noite. E nervoso também. Mas isso gera em mim muita alegria. Porque eu venho aprendendo, desde criança, a como me portar em uma situação como essa. É certo que tudo já está na minha mente. O Senhor já vem me ensinando para que quando chegasse nessa oportunidade eu fale o que Ele quer que a igreja escute. Amém? E eu estava orando a Deus e perguntando para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que a sua igreja ouça? O que a igreja precisa, né, nessa noite? E Ele me trouxe à memória esse louvor. Então eu falei: já sei aonde eu vou, aonde vai ser a palavra do Senhor, onde nós vamos pregar, onde nós vamos falar sobre. Que fica em 1 Reis 18, 41. 1 Reis 18, 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e colocou o seu rosto entre os seus joelhos e disse a seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Muito bem. Primeiramente, a gente precisa, para começar a falar sobre essa passagem bíblica, a gente precisa entender o porquê que existiu essa grande seca na terra de Israel. E eu estava lendo, eu li o capítulo inteiro e não encontrei o porquê de Israel tá passando por essa grande seca. E aí então eu falei com o pastor, pastor, me ajuda aí, estou precisando de uma ajuda. E aí então ele me explicou e eu entendi que nessa época Acabe era um rei, ele foi um dos piores reis que Israel teve. Ele passava muita idolatria para o povo. Então Elias, enviado do Senhor, disse a Acabe que teria seca sobre a terra. Acabe não gostava de Elias, perseguia. E eu coloquei 5 lições, eu aprendi na verdade 5 lições em relação a essa passagem, e eu quero passar para os irmãos. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto: Ele te sustenta na tribulação. Quando Elias falou para Acabe que ia ter seca na terra de Israel, o Espírito Santo de Deus mandou Elias para um outro lugar. Falou: vai para aquele lugar. E ele falou: mas Senhor, como que eu vou fazer? E Deus falou para ele: eu vou mandar corvos te alimentar. Então ele foi. E a palavra de Deus relata que os corvos levavam carne e pão pela manhã e pela noite. E ele bebia do rio. Irmãos, o que nós aprendemos com essa lição? Às vezes, nós não encontramos saída. Nós estamos em um problema em que nós não sabemos para onde ir. O Senhor, Ele sempre tem a porta de escape para os seus. Amém. Nós precisamos olhar para o alto, porque é de lá que vem o socorro. Deus, Ele não nos priva da tribulação, mas sim,
Ele sempre, sempre está de braços abertos para nos ajudar. Ele sempre estende as suas mãos para nos ajudar. Quando estourou esse problema dos caminhoneiros, eu fiquei sabendo, ouvindo rádio. E aí eu falei, poxa, é melhor eu ir abastecer o meu carro antes, que isso fique pior. Eu fui abastecer o meu carro, não peguei nenhuma fila. Paguei o valor normal que estava ainda. E aí fui para casa. E aí então estourou essa paralisação. E aí não tinha mais combustível. E os que tinham estavam vendendo a um preço estratosférico. E eu senti o cuidado de Deus comigo em relação a isso. Porque até ontem ainda tinha gasolina no carro. E ainda eu poderia ficar até segunda-feira sem abastecer. Mas eu preferi prevenir e abasteci hoje. Mas vocês conseguem ver nos pequenos detalhes, o cuidado de Deus? Porque eu poderia precisar do meu carro em uma ocasião séria e não ter combustível. E o que eu ia fazer? Não poderia honrar o compromisso? Uma certa feita, eu estava com a minha mãe e a gente foi na casa da minha avó orar. E aí, na casa da minha avó assim, né? Você vai lá, é para orar. Aí, e para comer. É para orar e comer. Então a gente estava lá e a gente, vamos orar. E aí, Deus revelou que nós passaremos por alguns problemas. E seria tempos difíceis. Mas presta atenção. Se o Senhor avisa você que você vai passar por tempos difíceis, é porque Ele já sabe aonde você vai precisar de ajuda. Ele já sabe, Ele já está lá, para quando você chegar, eu não te avisei? Eu estou aqui. Então a primeira lição que nós aprendemos com isso é que Ele te sustenta na tribulação, assim como Ele fez com Elias. Ele mandou corvos alimentar Elias. A segunda lição que eu aprendi com isso, e nós vamos aprender também: a oração é a chave para tudo. Quando você fala, quando você ora, então Deus fala com você. Mas é quando nós oramos, irmãos. Nós precisamos orar. É assim que há o diálogo com Deus, na oração. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Aí a gente fica alegre. Que bênção, vou buscar o Senhor e eu vou achar. Mas nós não continuamos a ler a sequência que fala assim: quando me buscares de todo o teu coração. Você está procurando Deus? Eu acredito que, se não todos, muitos estão procurando Deus. Uns já acharam, outros ainda não. Irmãos, inclina seu coração para Jesus. Entrega tudo a Ele, e o mais Ele fará. Eu vi uma postagem do pastor Fabiano, e é forte a palavra. E aquilo gerou em mim força também. Porque diz assim: um jovem no fim do culto falou para o pastor: pastor, eu até entregaria a minha vida a Jesus, mas ele pede muito. E o pastor, sábio, disse assim: não, ele não pede muito, ele pede tudo. Oh glória! Oh glória! Ele pede tudo. Irmãos, busca a Deus com tudo que você tem, e você vai achar. E você vai achar. Um dia eu estava indo para o serviço,
E eu precisava de uma palavra de Deus. Eu precisava urgente de uma palavra de Deus. E eu estava ali na moto e eu comecei a orar. Comecei a orar e falar com Deus. E, irmãos, o Senhor trazia à minha mente trechos da Bíblia em que eu queria que uma pessoa falasse para mim, para eu saber, é de Deus. Mas e quando a sua própria boca é usada para falar com você mesmo? Você já passou por isso? Eu começava a falar coisas da Bíblia que era para mim. Não tinha quem pudesse falar para mim ali naquele momento. Então o Senhor me usou para falar comigo mesmo. É loucura, não é? Não é. É o Espírito Santo de Deus, irmãos. Busca a Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, e você vai achar. Você vai achar. Aqui no versículo 42, fala assim: e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e colocou o seu rosto entre os seus joelhos. Irmãos, muitas vezes, antes, nós precisamos saber quem nós somos. Nós estamos na igreja agora. Nós servimos a um Deus. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é para Deus. Isso acontece muito em entrevista de emprego. O entrevistador sempre fala: quem é o Guilherme? E, irmãos, nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber. Então, Elias fala para Acabe: sobe, come e bebe. E para onde ele foi? Ele foi orar, colocar seu rosto em terra. Quando muitos estão se deliciando com os prazeres dessa terra, onde nós deveremos estar? De joelhos prostrados. Porque se Deus vier aqui, precisar usar alguém aqui hoje, você está pronto para ser usado? Nós estamos prontos para sermos usados por Deus. Mais vale ter uma vida aos pés do Senhor do que outra aproveitando as delícias desse mundo, irmãos. Então, essa foi a segunda lição que nós aprendemos. A primeira, Ele te sustenta na tribulação. A segunda, oração é a chave para tudo. E a terceira lição que eu aprendi, e nós vamos aprender hoje também, que fala assim: persistir na promessa. A palavra relata que o moço teve que subir 7 vezes, e na 7ª Jesus respondeu. Às vezes, irmãos, nós estamos procurando algo e buscando alguma coisa, e nós não encontramos na primeira, também não encontramos na segunda, e aí a gente desiste. Não quero mais. Sendo que as coisas de Deus não são dessa forma. Deus não tem que se moldar para atender o nosso capricho, mas nós temos que ser verdadeiros servos de Deus. E saber que aquela pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que pula e que grita e que dá cambalhota. A pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que lê a palavra de Deus e pratica. Isso é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Não desista, irmãos, do chamado que o Senhor te deu. Às vezes pode ser que está tão longe para você: Senhor, eu quero isso,
mas eu não consigo alcançar, eu não consigo ver esperança, eu não consigo dar um passo sem eu ver onde estou pisando, Senhor. Clama a Deus essa noite, Ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui, irmãos, acredite. Eu sinto a presença dEle. E quando nós abrimos a nossa boca, às vezes é isso que o Senhor quer. É que a gente fale com Ele, é que a gente ore, é que a gente se ajoelhe. E muitas vezes falta isso. E no caminho que a gente trilha, por vezes acontecem desilusões. Mas, irmãos, esse não é o fim da jornada. Esse é o começo. É só a sua caminhada. O fim é bem melhor. É bem melhor. Hoje nós talvez você tenha se frustrado com alguma situação na sua vida. Talvez você não esteja feliz no seu emprego. Talvez algum problema familiar. Ou até mesmo em relações. Este não é o ponto final. Você está no seu caminho. Amém. O ponto final é bem melhor. Amém. Glória a Deus. Se a palavra de Deus diz que Ele prometeu, então Ele é fiel e justo para cumprir. Amém? Amém. Irmãos, vamos nos basear na palavra de Deus em tudo que a gente for fazer. A palavra de Deus, ela nos educa. A palavra de Deus, ela nos educa. A palavra de Deus, ela aponta o erro. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, coloca o dedo na ferida. Que é para que a gente saiba onde nós estamos errando. E corrigirmos esse erro. Então essa é a terceira lição que nós aprendemos hoje. Persistir na promessa. Nós vamos alcançar, porque se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. A quarta lição que nós vamos aprender em 1 Reis, e essa é para os jovens, tá? Não reclamar. Não reclamar. Nessa passagem bíblica você não vê o moço reclamando, vê? Ele foi uma vez e falou assim: não tem nada. E Elias falou para ele: sobe mais 7 vezes. A palavra relata que ele falou: não vou subir 7 vezes. Ou, tá bom, eu vou subir. Reclamou? Em momento algum. Irmãos, e para fazer a vontade de Deus, nós não podemos reclamar. Porque às vezes nós fazemos coisas até que não queremos, para um bem maior. Quando Deus manda Abraão entregar seu filho, Isaac, ele reclamou? Ele foi lá e foi entregar, não foi? Aí você quer um exemplo maior agora. Jó. Se você ler o livro de Jó, a maioria, ou se não tudo, é tribulação que ele passou. E ele sempre aos pés de Jesus. Quando todos eram contra, ele sempre estava ali, firme, sabendo quem ele era e sabendo o que ele tinha dentro dele. Nós precisamos criar uma identidade, irmãos, com Jesus. Sabermos realmente quem nós somos, não somente aqui dentro da igreja, porque aqui é fácil. Nós precisamos ser lá fora.
E o maior exemplo de todos, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o que mais foi perseguido, foi cuspido, foi chicoteado, foi chutado, apanhou. E não pecou em momento algum. Grande foi a angústia de Jesus. Ele passou grande angústia nessa terra. Mas em momento algum ele reclamou. Então, irmãos, não vamos reclamar também. Existem coisas que nós precisamos fazer. E quando é pedido, nós temos que fazer. Então a quarta lição é não reclamar. Não reclame. A última lição, mas não menos importante, que nós vamos aprender em 1 Reis, é abençoar quem te amaldiçoa. Acabe perseguia Elias. E a palavra mostra Elias cuidando de Acabe. Vamos ver aqui? Quando Elias fala, Acabe subiu a comer, 42, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Desculpa, 44. E sucedeu que, a 7ª vez, disse, eis aqui uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Ele sabia que ia vir muita água, e se ele ficasse lá, ele ia se afogar, ia inundar, ia ter algum problema. Então ele cuidou. Ele cuidou de Acabe. E só que a palavra de Deus, ela nos revela que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. Então, a nossa vida deve ser de frequente oração por aqueles que nos perseguem. A vingança, irmãos, pertence a Deus, não a nós. E em Mateus 5:44, para finalizar, eu vou deixar para vocês como reflexão. Eu, porém, vos digo, amei os vossos inimigos e orai pelos que te perseguem. Irmãos, o que foi dito aqui não foi dito porque eu quis, mas porque o Senhor quer tratar. E se serviu para uma pessoa aqui, já valeu a pena. E eu acredito que serviu para muitos, inclusive para mim também. Eu quero recitar uma poesia antes de terminar. É uma poesia do pastor Marquinhos Menezes, chama Dose de Ânimo. É uma sequência de poesias. E essa me chamou muita atenção. E eu estava tentando decorar por muito tempo. Só que depois que a gente fica adulto, e aí a gente começa a trabalhar, e aí a gente começa a estudar, e a gente começa a ter algumas responsabilidades, a mente também já vai se ocupando com outra coisa e decorar fica mais difícil. Então eu decorei algumas partes e eu quero passar para os irmãos aqui. Outras eu escrevi, mas amém. A vida reserva surpresas todo dia que acordamos. Novidades todos os dias, coisas que nunca esperamos. Tem dia que o sol está brilhando, nuvens azuis, andorinhas voando, sem nenhuma nuvem escondendo toda a beleza que os olhos vão vendo.
Nesse dia, o humor está em alta e parece que tudo vai dar certo. A esperança reluzindo e o sucesso está por perto. Parece que a comida está mais saborosa e o tempero está na medida. Nem muito, nem pouco sal. E comer muito hoje é uma boa pedida. Parece que a esposa está mais bonita e o marido mais esbelto. Parece que os filhos estão mais obedientes e até a sogra mais contente. Quando você chega no local de trabalho, a repartição dá uma festa. O patrão diz que vai aumentar o salário que já muito presta. A produtividade é reconhecida e todos os projetos têm guarida. O teu ego está massageado e o teu sentimento é de que, com certeza, nessa vida você é amado. Nesse dia, tua grama parece mais verde do que a do seu vizinho. E a certeza que você tem é que a vida está te tratando com todo carinho. Todos riem das suas piadas. Todos querem estar do seu lado. Todos te convidam para todas as festas. Em todos os lugares você é bem tratado. A conta bancária está no azul. O lugar de morar, Zona Sul. O limite de crédito é legal e ilimitado cheque especial. Casa de praia no verão, com peixada, churrascada, salpicão. Casa de campo no inverno, com sopa e cozido, porque ninguém é de ferro. Mas se engana quem pensa que a vida é feita de sucesso. Saiba que às vezes na vida, nem tudo vai dar certo. O dia amanhece nublado, e no céu só tem nuvem negra. O sol se escondeu não se sabe onde, e logo a tempestade chega. A saúde desaparece, e surge dor de tudo quanto é lado. Aquele que andava altivo, de repente está encurvado. O emprego vai embora, o desemprego bate à sua porta. A tua vida que estava tão certinha, de repente fica toda torta. Nesses momentos difíceis, não dá nem para se matar. Porque antes de tomar o veneno, vem um miserável correndo, rouba o veneno e toma no seu lugar. Se você tenta dar um tiro, a arma emperra. Tenta se enforcar, a corda quebra. Pula de um prédio, cai em cima de um gordinho. Busca a morte a todo custo e até ela foge de você de mansinho. Nesse momento é importante saber que todo mundo enfrenta batalhas. Todo Daniel tem seu dia de cova. Todo Sadraque, Mesaque e Abednego tem seu dia de fornalha. Eu quero que você saiba de uma coisa: os gigantes existem para serem vencidos. Os ferrolhos existem para serem torcidos. Os muros estão aí para serem escalados. E os problemas aparecem para serem sanados. E por mais que pareça difícil, acredite. Você tem que acreditar que com Deus nós nos tornamos mais fortes e qualquer barreira podemos ultrapassar. Vamos seguindo em frente, correndo, porque atrás vem gente. Nós somos mais do que vencedores porque em nós foi plantada uma semente. Quando Jesus na cruz do Calvário mudou toda a nossa história. E se Ele venceu em todas as coisas, com certeza você e eu alcançaremos a vitória também. Receba a dose de ânimo da sua vida. Amém? Que as palmas louvem a Deus.